Muito bem, nós vamos dar início agora ao módulo 29 da nossa apostila número 3 do sexto ano, onde veremos os recursos coesivos do texto O Abridor de Latas, que foi o texto que nós estudamos no módulo anterior. E vamos ver, então, o que vem a ser conectores e repetição. Então, qual a importância desses conectores e da repetição, ou de se evitar a repetição, na construção de um texto? Vamos começar, então, falando sobre os conectores textuais, que estão lá na página 16 da nossa apostila. Você conversa com muitas pessoas ao longo de cada dia, não é? Isso significa que você produz diariamente muitos textos. Então, o que está querendo falar aqui? O texto, então, quando eu falo de produção textual, não necessariamente eu estou falando apenas de produções escritas. Quando a gente conversa, quando a gente está batendo papo com os colegas, quando a gente conversa em casa com os familiares, nós estamos o tempo todo produzindo textos. Então, aqui a gente chama de texto oral, não é o texto escrito. Suas conversas avançam por acaso em qualquer direção e sem nenhum controle das palavras? Ou você procura construir uma continuidade entre as ideias, de maneira que seu interlocutor compreenda o que você quer dizer? Obviamente, né? É essa segunda hipótese que acontece. Porque se não fosse assim, não haveria texto, e sim uma sequência de frases soltas. Então, quando a gente está produzindo um texto, ainda que oral, nós temos esta preocupação de conectar as frases. A preocupação de fazer com que essas frases elas sejam colocadas no local certo, elas tenham ligações com frases ditas anteriormente. Então, essas conexões é que nos permitem produzir textos. Porque senão, como diz aqui o nosso texto, seria um amontoado de frases sem sentido. Portanto, os conectores são recursos que funcionam para que as frases construam textos, em vez de serem um amontoado de palavras sem ligação de sentido. Olha só, pessoal, eu posso ter todas as frases corretas, com sentido completo, colocada uma do lado da outra e não ser texto. Basta que eu coloque conectores apropriados, ligando uma frase à outra, eu transformo este amontoado no texto. Ok? Muito bem. No entanto, eles não trabalham sozinhos, eles quem? Os conectores, mas se juntam a outros elementos do texto para conectar orações, períodos e parágrafos. Ou seja, os conectores articulam essas diferentes partes para que o texto progrida. Desse modo, eles funcionam para garantir a coesão e a coerência do texto, que nós estudamos lá no primeiro bimestre, coesão e coerência textuais. Para perceber a diferença entre um conjunto de palavras e um texto, vamos ver dois exemplos. Então prestem atenção aqui. Exemplo número 1. Nós temos aqui, ó. As tartarugas têm o corpo protegido por uma carapaça. Os répteis têm o corpo coberto por escamas. As tartarugas são capturadas pelos homens. O projeto Tamar protege as tartarugas. A preservação das tartarugas marinhas tem ocorrido no litoral brasileiro. Vejam que eu tenho frases construídas com sentido completo, mas não há qualquer tipo de elo entre uma frase e outra. Não tem nada ligando esta frase à outra. Então eu posso dizer com toda certeza que no texto 1, no exemplo 1, não há um texto, pois estão ausentes a continuidade e a ligação das ideias. O que há são frases soltas, às quais faltam conectores e recursos coesivos. Então, no exemplo 1, eu posso afirmar, não há texto, há um amontoado de palavras, de frases, ainda que frases coerentes com sentido. O exemplo 2, ele vai pegar essas frases soltas do exemplo 1 e vai fazer conexões
e assim construir uma sequência lógica que nós vamos dar o nome de texto. Vejamos, ó. As tartarugas são répteis com o corpo protegido por uma carapaça. Entre, ó, o primeiro conector aqui, as várias espécies, existe a conhecida como, outro conector, tartaruga marinha. Visto que, conector, ela vem sofrendo ameaça de extinção devido à captura pelos humanos, foi criado o projeto Tamar para, olha o outro conector, proteger esses animais do litoral brasileiro e preservar a espécie. O exemplo 2 traz um texto. Agora sim. Desculpe-me, perdi aqui. O exemplo 2 traz um texto. A progressão do tema, a caracterização da tartaruga e a luta pela preservação dessa espécie animal deixa claro como funcionam os conectores, que contribuem para dar sentido ao texto. Observe abaixo agora as relações de sentido que esses conectores marcam. Ó, entre, sentido de lugar, como, é o modo, visto que é uma causa, para é uma finalidade e adição. Então vejam que cada conector ele tem uma função, ele tem um sentido, e é exatamente isso que vai dar sentido ao meu texto. Os conectores são de grande importância não apenas nos textos orais, mas também nos escritos, porque nestes falta o auxílio dos elementos próprios da oralidade, como a entonação, os gestos, as expressões de rosto dos interlocutores. Então, o que ele está dizendo aqui? No texto oral, não que o conector não seja importante, ele é importante, mas a gente consegue se expressar e transmitir a nossa mensagem por meio de gestos, de expressões faciais que não existem no texto escrito. Então, no texto escrito, cresce muito de importância a correta utilização desses conectores, porque ele é um texto frio, não tem aquela interação entre os interlocutores. Por isso, é preciso ser bem claro naquilo que você quer transmitir. E esses conectores vão trazer essa clareza ao texto. Observe o papel dos conectores nesses exemplos extraídos do texto O Abridor de Latas, que é aquele que nós lemos lá das tartarugas. As 5 tartarugas estão sentadas, dizia eu. E, diziam muito bem, pois elas estão sentadas mesmo. O conectivo E marca a adição das duas ideias. Ó. Foi dito, mas foi bem dito. Então, esse mais aqui eu tenho o E. Ó. Há uma adição entre duas orações. O conectivo pois serve para que o narrador justifique a si próprio de maneira bem-humorada. Ele acertou em dizer que as 5 tartarugas estavam sentadas porque elas estavam mesmo sentadas. Então, pois, né? Ele está afirmando e justificando. Vejam esse outro exemplo. Ora, vamos comer mesmo só uns docinhos enquanto ela não vem? Como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces 6 meses depois. Aqui os conectivos cooperam para mostrar a impaciência das tartarugas e a rapidez com que avançam sobre os docinhos. Ó, enquanto é um marcador de tempo, ou seja, durante o tempo, que liga a decisão de comer os doces à demora da vinda da tartaruguinha. Como, no sentido de igual a, estabelece a comparação absurda entre a velocidade do raio e a das tartarugas, contribuindo mais uma vez para o humor. Então, como um raio igual a um raio, então ele faz comparação da velocidade de um raio com a da tartaruga. Como ele diz ali, comparação absurda, mas o texto tem este objetivo de trazer humor. Prosseguindo, os conectores podem pertencer a essas classes gramaticais. Então, a quais classes gramaticais os conectores podem pertencer? Advérbios, locuções e expressões adverbiais, que são aquelas que têm função de advérbio. Preposição,
conjunções. Então veja bem aqui, ó, exemplo de advérbio. Ó. Afinal, a tartaruga mais velha não pôde mesmo dizer. Nesse trecho, o advérbio afinal conecta a primeira oração à segunda. Então veja que isso aqui é uma ponte que liga as duas orações. Ok? Um exemplo de preposição. Ó. Que tal se fizéssemos alguma coisa para quebrar? Ou seja, este para conecta as duas orações indicando uma finalidade. Fazer alguma coisa com que finalidade? Então, fazer algo para quebrar a monotonia. Então, este conector, que é uma preposição, está ligando estas duas orações. Enquanto, agora é um exemplo de conjunções, ó. A conjunção enquanto conecta a segunda oração à primeira, expressando a ideia de tempo. Ó. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem. Ok? Veja bem. Enquanto brasileiro, Mário tinha de respeitar as leis de seu país. Também algumas palavras ou sintagmas podem exercer funções de conectores. No conto O Abridor de Latas, a palavra monotonia, na frase a seguir, expressa a ideia de ausência de novidade. Ó. Que tal se fizesse alguma coisa para quebrar a monotonia desta vida? Ok? Veja nesse exemplo aqui do enquanto que eu falei, ó, a conjunção enquanto conecta a segunda oração, expressando a ideia. Mas, no outro exemplo de baixo, esta mesma conjunção tem o sentido de na qualidade de. Então, eu vou falar de novo para ficar bem claro. Quando eu digo, vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem, este enquanto, ele tem a ideia de tempo. Quando nós vamos comer? Enquanto ela não vem. Até ela aparecer aqui. Percebe que tem essa ideia de tempo? Agora aqui, ó, sentido de na qualidade de. Então, enquanto brasileiro, ou na qualidade de brasileiro, que é Mário Quintana, Mário tinha de respeitar as leis do seu país. Quintana foi por minha conta, tá, gente? É só o Mário. Mas não muda o sentido da oração. Então, o que eu quero que vocês aprendam deste quadrinho aqui? Essas três classes de palavras, tá? Essas três classes, ó. Deixa eu subir aqui para você ver as três. Os advérbios, as preposições e as conjunções, elas exercem funções de conectores nas nossas orações, fazendo com que eu tenha um texto, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Eu só quero finalizar com esse quadrinho aqui. Ó. As conjunções ligam orações ou sintagmas. Então, por exemplo, e, porque, mas, enquanto, quando, ou, etc. O sentido de cada uma depende do contexto. Então, às vezes o e, ele vai ser dentro daquele contexto, ele vai ser um conector aditivo. Às vezes ele vai ser adversativo, ele vai expressar ideias opostas. Tá? Nós vamos ver isso muito claramente nos exercícios que vamos fazer. Ok? Então, nós vamos a partir de agora fazer alguns exercícios, algumas atividades propostas na nossa apostila, para que nós possamos realmente fixar este conteúdo, que nós possamos realmente assimilar. O que eu quero deixar aqui como mensagem final desta aula? Nós utilizamos esses conectores o tempo todo, porque nós sabemos nos comunicar, nós sabemos produzir textos, sejam eles orais ou escritos. O que a gente precisa fazer é aprimorar o uso desses conectores, é usar corretamente, é colocar o conector no local certo, para que a gente possa dar sempre mais clareza ao nosso texto, mais objetividade à nossa comunicação. Tudo bem? Agradeço pela atenção de vocês. Vamos fazer aqui alguns exercícios, ok? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.